dá por satisfeito em apenas ter uma carteirinha de membro no bolso. Mas Deus é nosso fiel companheiro. Ele nos renova como a águia. E a cada manhã Deus está nos renovando. E tem renovo na casa. Segura aí. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, nós trabalhamos a vida de Paulo na semana passada, os detalhes sobre sua conversão, sobre o seu chamado. E hoje nós queremos destacar o que a fé de Paulo fez com ele. Porque baseado no que a fé promoveu no interior daquele homem, é que nós vamos avaliar se nossa fé é positiva ou apenas é uma crença. Olha para cá, Antônio Carvalho. A fé não nos permite saber o que está acontecendo. Eu vou repetir. A fé, Leandro, não nos faz saber o que está acontecendo. A gente olha ao redor e não entende, não sabe. Mas a fé nos faz saber o que vai acontecer. Ok? Ela não nos deixa saber o que está acontecendo. Às vezes está acontecendo cada coisa estranha, mas se tem fé, você sabe o que vai acontecer. Tá? Porque se tem uma coisa que Deus não pode negar, é a fé do seu povo. Porque é o que Ele espera do seu povo. Então preste bem atenção. Eu tenho fé, pastor. Tiago diz: a fé sem obra é morta. Está cheio de crente com fé. Aliás, cheinho de fé. O que eles não têm é obra. E Tiago afirma: mostra-me tua fé sem as obras, que eu mostro minhas obras pela fé. Eu mostro minhas obras pela fé. A obra não nos salva, mas o salvo necessariamente tem obra, porque a fé, Araújo, é ativa. Não existe crente deitado com as duas mãos no dorso da cabeça, olhando para o teto e dizendo: gente, eu tenho tanta fé, mas tanta fé, que eu mesmo me admiro. Se tivesse fé, estava fazendo alguma coisa. E tem mais um detalhe: se tivesse fé, estava fazendo alguma coisa boa. Não é fazendo só alguma coisa, estaria fazendo alguma coisa. Preste bem atenção nesse detalhe. Nós, todos, indistintamente, do altar ao porteiro, nós somos colaboradores do reino de Deus. Colaboradores do reino de Deus. Nós trabalhamos para Ele. Portanto, nós precisamos ir para Ele. Avalia o que você faz e veja para quem serve e onde Deus é glorificado nisso. Agora veja bem, esse homem sai daquela transformação absoluta, o fera selvagem, agora é o touro indomável. Ninguém impedia Paulo de produzir. Paulo apanhava, apanhando e produzindo. Paulo era apedrejado, sangue.
era perseguido e produzindo. E tinha lá um quê, Ariadne, de filosofia. Quando você vê em Coríntios, ele fazendo aqueles termos filosóficos, perseguido sim, abatido não, maltratado sim, derrotado não. Ele começa a fazer os trocadilhos, ou seja, ele até admite a perseguição, ele admite a luta, ele admite a prova, mas não admite a derrota, mas não admite ser prostrado. O que leva uma pessoa a superar de maneira tão e as lutas da vida? Só tem um fenômeno, Elienay, só um fenômeno faz você passar pela prova cantando louvores: é a fé. Porque a fé não lhe dá condições de avaliar o momento, mas dá certeza do que vai acontecer amanhã. E é aí que está. Agora presta atenção, Paulo, o grande Paulo, eu até dei uma caprichada na semana passada, sem usar a palavra que vou usar agora. Eu não usei a palavra status. Usei? Não usei a palavra status. Mas o homem, como vocês leram agora, hebreu de hebreu, da linhagem de Israel, fariseu, cidadão de novo, que ele era cidadão israelense, cidadão romano. O status, estudado aos pés de Gamaliel, o status dele era de doutor. Ele poderia ser chamado doutor da lei em qualquer lugar, porque ele o era. Então o que foi que a fé fez com Paulo? Anota aí. Primeiro, Paulo, pela fé, abria mão de muitas coisas. Paulo, Joycelene, Paulo, pela fé, ele abria mão de muitas coisas. Vamos citar 4. Abriu mão de seu status. Ele diz: tudo que eu possuía considerei como esterco. Abri mão para ver se de algum modo eu alcançarei a ressurreição dos santos. Eu abro mão do nome, eu abro mão dos títulos, eu abro mão das possibilidades. Isso é a fé vigorosa de Paulo. Só uma fé forte faz o crente abrir mão de sonhos pessoais. No verso 4 e no 5, ele chega ao ponto de considerar o conhecimento dele, os títulos, os diplomas, como esterco. Segura um pouquinho, é rápido. Quando a gente fala esterco, a cabeça do crente tem 2 definições ou 2 conceitos. Aquele crente que viveu na zona rural, na fazenda, pensa logo que esterco é apenas o resíduo alimentar dos animais. O esterco, curral das vacas é cheio de esterco, resíduo alimentar dos animais é esterco. Porém, quem estuda um pouquinho só sabe que não há adubo melhor para fertilizar o solo do que o esterco. Pega o resíduo alimentar dos animais, surca fora da terra e mistura com o resíduo alimentar dos animais, o esterco. O esterco é uma mistura equilibrada de fertilizantes que faz brotar com vigor as sementes. Ele estava dizendo que considerava tudo como esterco. Aquilo que me
misturado com o sofrimento, com as lutas, com as perseguições, ia fazer brotar uma vida diferenciada. Eu não ouvi o amém. Então vamos lá. De que mais ele abriu mão? Primeiro, estamos falando, pastor Adiel, de que a fé levou Paulo a abrir mão de alguns conceitos, de algumas coisas. Primeiro, ele abriu mão de seu status. Não se vangloriava de ser chamado doutor da lei, fariseu, discípulo de Gamaliel. Ele abandonou essa cabeça. Mas qual foi a segunda? No verso 6, ele era um religioso da lei. Ele abre mão da sua religiosidade. Araújo, dá para repetir? Abrir mão da religiosidade. Você sabia que tem crente que é mal sucedido por causa da religiosidade? Ele nem cumprimenta outros crentes de outra religião, porque ele é cheio de religiosidade e vazio de amor, e vazio de compreensão, e vazio de fé. A única coisa que ele tem é religiosidade. Puxa uma carteirinha do bolso e diz: eu tomo ceia desde 1970. Aceitei Jesus na época da Copa do Mundo, do ano 70. Isso é bom, né? Você tem muitos anos de fé. Mas se isso for só religiosidade,